Aleluia! Jesus é o Senhor! Ó Senhor Jesus! Amém, irmãos? Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da Igreja em Itaúna. Ó Senhor Jesus! Você que está em casa, que está nos ouvindo, que o Senhor possa abrir o seu coração, falar com você, que o Senhor possa falar com cada um de nós aqui nessa noite. Nós somos o batalhão do Senhor. O Senhor conta com cada um de nós. Somos o seu batalhão. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos ler junto o tema dessa mensagem? As irmãs, por favor. Os irmãos. Agora o exército de Deus. Amém, aleluia. Vamos ler Mateus, capítulo 24. Senhor Jesus. Amém. Mateus 24. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14, amém? Com um espírito forte. As irmãs leem o primeiro versículo, os irmãos o segundo, e assim sucessivamente até o 14, amém? Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Mente, ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Tudo isso é o princípio das dores. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Todos nós agora. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aleluia! E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós sabemos que o Senhor está voltando. Que as profecias estão se cumprindo. Mas o que vai
acelerar, que vai definir a volta do Senhor, é a pregação do Evangelho do Reino. A pregação do Evangelho do Reino é que vai avançar, que vai dar o start, acelerar para os sinais se cumprirem. Então esse é o encargo da palavra dessa noite. Se eu não conseguir falar o resto, os irmãos já sabem que esse é o encargo. O fim é a pregação do Evangelho do Reino. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor, agora vamos ruminar o que o Senhor nos falou nessa semana. Ó Senhor Jesus! Irmãos, nós desfrutamos nessa semana que o capítulo 1 a 15, nós vimos que mostrou a situação do mundo, que o mundo foi usurpado por Satanás. E o resultado do mundo ser usurpado por Satanás é que o mundo está cheio de sofrimento, angústias, cansaço, enfermidades. Muitas pessoas são cometidas de várias situações, enfermidades físicas, psicológicas. Isso tudo porque o mundo ele foi usurpado por Satanás. Mateus 9, 35, fala que o Senhor viu a condição das pessoas. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36. Senhor Jesus. Amém. 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 E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então essa era a situação da época, e não é diferente também na nossa época. As pessoas estão aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Hoje há um alto índice de suicídio na sociedade. Até mesmo entre os jovens a gente vê essa situação. Porque todos estão perdidos, estão procurando uma saída. Estão precisando de uma direção. Mas qual é a direção, irmãos? Eles estão em busca de um farol. A direção que tem é o Evangelho do Reino. Ó Senhor Jesus! Romanos capítulo 1, 16 fala que não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Também, Atos capítulo 4, versículo 12. Gostaria de ler esse versículo com os irmãos. Senhor Jesus, amém. Atos capítulo 4, versículo 12. Amém. Os irmãos acharam? Amém. Os irmãos podem ler. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Agora eu vou ler para os irmãos a tradução da King James. Fala assim: e portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devemos ser salvos. Irmãos, em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos, o qual devemos ser salvos. Aleluia, nós recebemos o nome do Senhor. A igreja de Filadélfia ela é conhecida porque ela tem o nome e ela tem a palavra. Então a salvação que as pessoas precisam está com cada um de nós, irmãos. Nós precisamos levar o nome e a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor hoje Ele está nos levando às ruas, as ferramentas que o Senhor tem nos dado para orar pelas pessoas, para cuidar nas redes de cuidado. Isso é porque Ele quer trazer a salvação para as pessoas. Nós vimos o hino que nós somos os trabalhadores da última hora. No hino fala assim: com quem mais Deus pode contar, irmãos? Com quem Deus pode contar?
Amém. Amém. Senhor, com quem Deus pode contar, irmãos? Aleluia. Somos nós, seu batalhão. O Senhor conta com cada um de nós, irmãos, para nós levarmos essa palavra. Mas, irmãos, nós vimos que, ruminando essa palavra, o Senhor tem falado para nós que, para isso, nós precisamos ser pessoas simples. Né? Isaías 66 fala que precisamos ser humildes de espírito, né? Que dá amor reverente à sua palavra. Né? Que assim como o Senhor usou aquele jumentinho para entrar em Jerusalém, hoje Ele quer usar cada um de nós, irmãos. Né? Mas nós precisamos ser vazios, né? Nós precisamos fazer a curva do rio. Né? Quando os irmãos lembram quando a gente ia para o projeto de expansão, o Anildo morava em Piuí, né? Então às vezes a gente ia para Piuí no sábado, né? E voltava de lá tarde da noite. Aí, para vir embora. E à tarde ficava aqueles caminhão de carvão na frente nossa, né? E aqueles caminhão carregados de carvão, eles iam quase tombando, né? De tão cheio que eles estavam. Tinha caminhão que tombava até parado, né? A carga vinha até torta. Então, e o irmão ficava orando, né? Tinha uma equipe, tinha um irmão que ele vinha devagarinho, o outro ficava, ó Senhor Jesus. Esse irmão não acelera, né? Mas ficava atrás dos caminhões, tudo. E a gente chegava aqui 8 horas da noite. Mas graças ao Senhor, né? Tudo é para a edificação do corpo de Cristo. Mas, irmãos, o que eu quero dizer é que se nós estivermos muito cheios de nós mesmos, nós não vamos fazer a curva. Né? Quando o Senhor precisar nos usar, nós não vamos conseguir, irmãos. Por isso nós precisamos estar vazios. Nós vamos falar, Senhor, nos enche, Senhor. Ô Senhor Jesus. As pessoas estão clamando. O irmão compartilhou conosco no labor que as pessoas estão clamando socorro. Né? Tem a sigla de socorro, os irmãos conhecem, é universal. Ela é SOS, que é um pedido de socorro. E os irmãos, né, compartilharam por nós, trouxeram mais revelação para nós. Que essa sigla SOS, para nós, ela é simplicidade, obediência e submissão. Ô Senhor Jesus, nós precisamos ser simples, obedientes e submissos. Aí, irmãos, eu pesquisei aqui, para trazer para os irmãos, o significado da sigla SOS. Eu ia tentar falar em inglês, mas o Ezequiel me ajudou, falou que não tem necessidade, não. Então, mas aqui fala assim que o significado do SOS, fala assim, SOS é um código universal de socorro, utilizado como mensagem para alertar quando alguém está em situação de perigo de vida e necessita de um auxílio o mais rápido possível. O que muitas pessoas não sabem é que as letras SOS não significam absolutamente nada, além do que apenas isso, um sinal de socorro e alerta. Normalmente, o código é associado como sendo uma sigla de expressões, que significa aqui em inglês, salvem nosso navio. Mas agora, irmãos, presta atenção na outra tradução. No entanto, essas relações só foram criadas para ajudar as pessoas, porque ela tem também outro significado, que é salvem nossas almas. Ó Senhor Jesus! O que as pessoas estão gritando lá fora? Vamos falar junto? Salvem nossas almas. Senhor Jesus! Irmãos, em cada esquina, em cada família, está um grito de SOS. As pessoas estão clamando, salve nossas almas. Salve nossas almas. Né? Mas isso quando dá um SOS para um navio que está afundando, o socorro precisa ser imediato. Né? Para ser um socorro imediato, aí Deus precisa dos trabalhadores da última hora. Precisa de alguns que são fora da caixa. Ô Senhor Jesus, porque se eu estiver muito pesado, muito cheio, eu não vou conseguir atender esse socorro. Mas o Senhor conta com cada um de nós. Ô Senhor Jesus, que o Senhor possa nos levar, irmãos, a salvar as pessoas. Né? Nós vimos testemunho da saída dos irmãos. Quantas pessoas estão
carentes, estão precisando de uma palavra, estão precisando que nós levamos essa salvação para eles. Senhor Jesus, no nosso trabalho, Senhor, nos nossos vizinhos, os nossos amigos, irmãos, nós vamos olhar para eles e ver um SOS espiritual clamando. Oh Senhor Jesus, quando a pessoa bater na porta de sua casa, eu vi, tem um testemunho de uma irmã, eu gostei demais, né, junto com tudo que os irmãos têm feito, né, mas eu estava conversando com a irmã, né, até a irmã Dercy, né, a avó do Douglas, né, então ela estava falando que aquelas pessoas ligam para ela e falam assim, desculpa, foi engano. Aí ela fala, não foi engano não, eu vou orar para você. Oh Senhor Jesus! Então, não está vendo, irmãos, né, que ela não reúne conosco, mas o Senhor está usando todas as pessoas para levar o Evangelho. Né? Todas as pessoas, ela falou, todo dia liga para mim. E ela falou a frase engraçada, ela falou assim, e eu não perco viagem. Né? Quando liga para mim, eu falo, não ligou errado, é para receber oração. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, o Senhor está incluindo, né? Está incluindo jovens, velhos, crianças, todos podem ser úteis na obra do Senhor. Senhor Jesus. Aleluia. Agora, irmãos, né? Ó Senhor Jesus. Mas o encargo dessa semana nós vimos que o Senhor Jesus, ele deixou o templo, né? Nós vimos também que, vamos ler aqui, Mateus 21, versículo 7. Antes disso. O Senhor usou a jumenta e também o jumentinho. Senhor Jesus, amém. Mateus 21, 7. Amém. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. As vestes. E sobre elas Jesus montou. Ó Senhor Jesus, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes. E sobre elas Jesus montou. Senhor, nós vimos que o Senhor, Ele quer usar nós como esse jumentinho. Né? Os reis, eles usavam mulas, aquelas grandes para poder serem vistos pelas pessoas, né? Para entrar ali com toda a altivez ali, né? A realeza, aquelas mulas altas. Mas o Senhor, o Rei dos Reis, irmãos, Ele entrou montado numa jumenta e no jumentinho. Mostrando que o nosso Rei, Ele é simples. Que o nosso Rei, Ele é humilde. Ô Senhor Jesus, nós precisamos ser esses jumentos e também ser o jumentinho, né? Nós vimos que a jumenta representa a igreja. E o jumentinho representa a parte forte, né? Que é o filho varão. Irmãos, né, quem gosta de animal, de cavalo, né? Eu gosto, né? Quando a gente vai na parada de 7 de setembro, todo mundo presta atenção nos cavalos grandes, né? Manga larga, machador, que passa na marcha picada, na marcha repicada. Quando coloca a ferradura, bate aquilo ali no asfalto, quem gosta até rupeia, né? Mas quem gosta não presta atenção no cavaleiro. O cavalo rouba a cena. Né? Aqueles policial lá no Mineirão, aqueles cavalos grandes, né? Que rouba a cena. Então, irmãos, o Senhor, Ele não quer que ninguém rouba a cena. Né? Quem tem que ser entronizado é o nosso Rei. Ó Senhor Jesus! Por isso, irmãos, Ele escolheu cada um de nós. Né, pessoas que não de nobre nascimento, não de muita eloquência, nós estamos aqui servindo o Senhor, mas eu não preciso ser entronizado. Quem tem que ser entronizado é o Rei. Né, ninguém tem que prestar atenção no jumento, tem que prestar atenção no nosso Rei. Ó Senhor Jesus! Faraó que fique com suas éguas, né? A Bíblia fala que Faraó tinha suas éguas, né? Grande para puxar os carros, né? Na igreja o Senhor usa, são os jumentos e os jumentinhos. Senhor Jesus. Mateus 11, 28. Ó Senhor Jesus.
Mateus 11, 28, 29 diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Amém. Então fala que o Senhor falou que aprendei de mim. Eu gostei muito dessa palavra, porque falou assim que sou manso e humilde de coração. Irmão, toquei muito de coração. Porque às vezes a gente tem uma aparência de humildade, fala baixinho, mansinho, chinelo de dedo, roupa rasgada. Mas, irmãos, o nosso coração às vezes não é humilde. Nosso coração às vezes não é simples. Né? Às vezes pode chegar um irmão para uma Ferrari lá fora e ele pode ter o coração simples. E você pode estar num fusquinha e ser o mais orgulhoso de todos. Porque aqui a humildade fala de coração. Ó Senhor Jesus, eu ganhei muito nessa palavra, Senhor, me leva a ser simples e humilde de coração. Né? Eu não quero ter uma aparência que sou humilde. Né? Não sei se os irmãos conhecem, tem irmãos que eles parecem ser os mais obedientes, simples. Mas eles também não fazem nada que falam. Eles não discutem, eles não brigam, mas também não faz o que pede para fazer. Então, isso não é simplicidade, irmãos. Simplicidade é acolher o que o Senhor fala conosco. Né? O Senhor tem usado o seu profeta, tem usado os profetas para nos falar, nós vamos ser simples e obedientes. Eu gostaria de ler para os irmãos, a terça-feira do Alimento Diário, falou uma coisa muito forte. Ó Senhor Jesus, amém. Eu vou achar aqui, página 25. Aqui na página 25 do Alimento Diário fala assim: querido leitor cristãos, querido leitor, cristãos cheios de doutrina e conhecimento bíblico questionam tudo que vem pelos profetas, que Deus usa. O Senhor precisa de uma geração simples, que o conheça e tenha amor reverente por sua palavra. Uma geração que faça a obra de Deus, não porque confie em sua capacidade, mas no Espírito poderoso, que só precisa de canais para operar. Graças à obra do Espírito, na era presente, ele tem encontrado esses canais, cujo foco é o mesmo do Filho de Deus, fazer a vontade do Pai. Ó Senhor Jesus, Deus tem encontrado esses canais, irmãos, fazer a vontade do Pai. Ó Senhor Jesus, amém. Então nós, irmãos, né? Então nós vimos que, agora que nós vamos entrar na mensagem, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então nós vimos, irmão, nessa semana que o tema da palavra são os sinais do tempo do fim, né? E Mateus 24, ele é um alerta para nós. Ó Senhor Jesus, que o fim, ele começa, né? Ali ele começa a descrever tudo que está para acontecer. Vou voltar para Mateus 24. Que aqui no título aqui de Mateus 24, só o versículo 3. Mateus 24, 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. E quando se aproximaram-se dele, os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então os discípulos queriam saber qual que eram os sinais. E nós lemos ali, vai ter guerras, rumores de guerra, o amor se esfriará de quase todos. Mas o Senhor falou que ainda não é o fim, né? O fim vai ser decretado pelo Evangelho do Reino. E nós estamos vendo o Evangelho do Reino avançar em toda a terra. Ó Senhor Jesus! Igual graças ao Senhor, os irmãos estão na África, né? O Dedé e quem mais? O Dedé e o Marquinhos.
o Dedé e o Marquinhos, os irmãos estão na África. Né? Os irmãos viram que os irmãos também foram para o Quênia. Ou seja, o evangelho do reino, irmão, ele está avançando. Mas nós precisamos ficar apercebidos com esses sinais, né? Ó Senhor Jesus. Mateus, né? Mateus 24, os irmãos não precisam ler, do versículo 4. Mateus 24, do 4 ao 31, ele é uma palavra direcionada aos judeus. E ali é um sentido figurado, né? O Senhor conta como parábolas. Ali ele está falando para os judeus. Já no capítulo 32, até Mateus 25, 30, já fala sobre a igreja. Ali quando ele está falando ali sobre a figueira, né, exortação à vigilância, ali ele está aplicando a igreja. Já o capítulo 25, 31, até o 46, ali já é direcionado aos gentios, aos incrédulos, né? Está falando ali para os incrédulos, só para nós, né, nos sintonizarmos aqui no que escatologicamente, né, fala o livro de Mateus. Mas, irmãos, né, a seção que aplica a igreja, né, ele começa, como eu falei, com a parábola da figueira, que está em Mateus 24, versículo 32 a 39. Ó Senhor Jesus. Amém, misericórdia? 32 ou 34, amém? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo as portas. 34 também. Eu vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então aqui, irmãos, né, nós falamos da figueira, nós sabemos que representa Israel, a nação de Israel. Israel, ela é o relógio de Deus. Né? Nós precisamos ficar atentos a todas as coisas que acontecem ali com o povo de Israel. Né? O Senhor Jesus, né, ele deixou Israel temporariamente, mas Israel ela ainda está no coração do Senhor. Mas vai chegar um tempo que Israel ela vai voltar, né? E aqui fala da figueira, quando ela começar a florescer. Mas o que vai acelerar esse processo para Israel? Somos nós. É a pregação do evangelho do reino, irmãos. Ó Senhor Jesus, eles também precisam ser salvos. Eles também estão aguardando nós fazermos acontecer, irmãos. Nós salvarmos as pessoas. Ó Senhor Jesus. O Pedro tem falado para nós sobre a plenitude dos gentios, né? Que o Senhor está alcançando as pessoas. Então, irmãos, né, a figueira representa Israel. E Mateus 23, que nós desfrutamos essa semana, versículo 37 a 39. Mateus capítulo 23, o Senhor Jesus ele começa a dar uma exortação para o povo, para os sacerdotes, para a liderança ali do povo de Israel. Mateus 23, do 37 ao 39. Ó Senhor Jesus, aleluia. Vamos ler, irmãos? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Predejos. Quantas vezes seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes, eis que a vossa casa os ficará deserta. Declaro, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Então aqui fala que o Senhor aqui, ele terminou o capítulo 23, dando essa exortação que Jerusalém, ela matava os profetas, e falou que não haveria a ver, até que ela diga, bendito o que vem em nome do Senhor. E nós sabemos que isso irá acontecer no final da era, né? Quando eles estiverem ali encurralados, né? O Senhor Jesus vai vir,
né, com os seus vencedores, ó, com cada um de nós. Amém. Vai pisar no Monte das Oliveiras, né? E vai abrir uma fenda ali para os judeus serem salvos, né? Ó Senhor Jesus. Mas até ali, irmãos, né? Eu falo que a vida da igreja é um campeonato de ponto corrido. A vida da igreja não é mata-mata. Né? Mata-mata, quando um time pode estar ruim, ele ganha. Mas ponto corrido é necessário ter o quê? Uma regularidade. Então, irmãos, a vida da igreja é uma vida que nós precisamos pedir ao Senhor uma regularidade. Né, Senhor? Às vezes eu posso estar até devagar, mas eu preciso ser constante. Né, os irmãos não davam para nós o exemplo que nossa caminhada precisa ser como do boi? O que o boi é? O boi, ele caminha devagar, mas os passos dele são firmes. Né, são sempre firmes. Né, não adianta, irmãos, você viver por momento. Né, como os irmãos têm encorajado, às vezes, tem irmãos que às vezes chegam na vida da igreja e chega no 220, tal, aí passa 1 mês, 2 meses, apagou. Né, mas o Senhor, irmãos, Ele quer que as nossas dificuldades, mesmo com as nossas limitações, o caminho é avançar. A ordem é avançar. Senhor, eu não estou bem, mas eis-me aqui. Oh, Senhor, eu estou bem, mas também eis-me aqui. Senhor, eu estou com dinheiro, eis-me aqui. Senhor, eu estou sem dinheiro, também eis-me aqui. Senhor Jesus. Não, isso é ser constante, irmãos. Né? Manter uma regularidade, para nós estarmos ali junto com aqueles que vão ser vencedores. Porque se eu viver de lampejo, pode ser que um dia o Senhor venha e me ache na névoa, né, Luizão? Então eu preciso, né, pedir ao Senhor sempre, né, uma constância, né, para estar caminhando com o Senhor. Então, irmãos, está falando aqui dessa exortação que o Senhor deu, né? E no capítulo 24, versículo 1, fala assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram-se dele os discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Aqui no capítulo 24, ele já continua no mesmo encargo, que mostra que o Senhor Jesus, ele ia se retirando do templo. O Senhor não fala que ele foi embora. Essa palavra é muito forte. Uma coisa é eu ir embora. Ele fala, o Senhor foi embora. Porque se for embora, ele pode voltar, né? Mas aqui a Bíblia fala que o Senhor foi se retirando. Ou seja, o Senhor foi se retirando. Ou seja, o Senhor ali, ele estava abandonando Israel. Ele estava deixando eles de lado. Senhor Jesus. Mas por quê? Por que essa palavra, eu não posso tomar ela só como para os fariseus, escribas e fariseus. Essa palavra Deus está falando para mim. Deus está falando para nós. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o templo, ele representa ali tudo que eles criam no Antigo Testamento, né? O altar, as ofertas, né, os sacerdotes, os holocaustos, desde ali da época de Moisés, que eles levantaram o tabernáculo. Então, quando construíram o templo ele tinha esse sentido, né, que quem entrava no templo via, lembrava o quê? Das coisas que falavam de Deus. Mas na realidade, irmãos, falavam de Deus, mas não tinha Deus. Só já era expressão de Deus, mas Deus mesmo estava longe dali. Ó Senhor Jesus. Irmãos, essa semana ruminando essa palavra, Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu quero mudar o chip. Senhor, que eu não quero ser alguém que tem um viver religioso, que tem aparência de Deus, que fala de Deus, que às vezes até veste como filho de Deus, fala como filho de Deus, mas não tem a presença de Deus. Ó Senhor Jesus. Ou seja, por isso que o Senhor abandonou, porque, irmãos, o Senhor, o viver religioso, ele danifica mais a obra do Senhor do que pecados. Pecados, nós somos iluminados, todo mundo vê a situação pecaminosa. A cor vermelho, como diz, né? Negra a situação. Mas, irmão, o viver religioso, isso aí tem sido um estorvo durante anos. Jesus não teve problema com pessoas com pecado ali. Ele encontrou uma mulher que era pecadora lá, que já tinha não sei quantos maridos. Ela não deu problema para ele. Ela creu
E foi, ainda pregou o evangelho ainda. Né? Ele tinha uma outra lá que tinha sei quantos demônios, e ele expulsou. Ele encontrou Zaqueu, que também era publicano ali, que cheio de pecado ali, e houve salvação naquela casa. Mas, irmãos, com respeito à religião, o quanto que o Senhor sofreu, inclusive até levar ele à morte. Né? Os religiosos mataram o Senhor Jesus. Então, irmãos, a religião, ela não cumpre com o propósito de Deus. Eu preciso pedir ao Senhor graça aqui, o meu tempo de vida da igreja, as minhas experiências passadas, né? Às vezes o meu, entre aspas, cargo na vida da igreja, às vezes não me deixa fazer a curva do rio. Né? O Senhor quer fazer uma virada, mas eu estou preso. Né? O Senhor vem e então mover para os jovens. Fala, vamos para a rua. Fazer reunião de jovem no meio da rua. Mas, irmãos, aí eu sirvo os jovens, eu falo de mim. Falando de mim. Aí, às vezes, como eu sirvo os jovens, eu falo, não é dessa maneira. Eu sou coordenador, né, como diz o Jorbelo, eu sou cooperador sênior do serviço de jovem. Aí, irmãos, não. A minha religião, a minha bagagem, tá vendo, irmãos? O Senhor quer usar as crianças, mas às vezes você está acostumado a te fazer há tanto tempo de uma maneira. Você fala, não, eu sou coordenador de tal serviço. Eu que sei cuidar das crianças. Esse negócio de levar elas para a rua, isso aí está errado. Irmãos, nós precisamos ser simples e deixar o Senhor nos usar. Ó Senhor Jesus! Irmãos, nós precisamos falar, Senhor, eu quero ser um com mover. Né, Senhor, eu quero dizer sim, amém. Eu quero participar da alegria, da simplicidade, em praticar a sua palavra, irmãos. Irmãos, quando nós somos simples, quando nós somos obedientes, nós desfrutamos de tudo que o Senhor tem para nós. Ó Senhor Jesus! Né, semana retrasada, eu participei de um evento, né, que teve um evento aí que foi aniversário da empresa, e eles fizeram lá uma festa lá, né, de 15 anos da empresa, e tinha muito peixe, muita comida. Então, no meio da festa ali, eu vi algumas pessoas ali falando uns negócios lá, que eu não sei o que estava acontecendo, que deu um problema na festa, que fulano estava insatisfeito. Aí eles chegaram perto de mim e falaram, você viu? Aí eu falei com eles, não vi nada. Falei assim, essa é a vantagem de ser simples. Eu estou aqui só para comer e beber. Falei assim, eu não quero nem saber que deu errado. Eu estou aqui para comer e beber. Ô Senhor Jesus! Então, irmãos, na vida da igreja, nós precisamos ser dessa maneira, irmãos. Né? Nós não queremos nem saber se é certo, se é errado, quem está cuidando. O que nós precisamos é comer e beber. E praticar a palavra do Senhor. Né? Quando você analisa demais, você fica para trás. Né? Fica para trás e me dá, mas será? Né? Oi? Sai com fome, irmãos. Você analisa demais, sai com fome. Né? Nossa mente, nossos conceitos. Hoje eu estava lavando o carro e o rapaz estava comigo no Lava Jato e não tinha água não. Aí ele me ofereceu a água, sabe? E eu olhei lá a garrafa lá e falei, eu tô cheio de conceitos, né? Eu pensei, não vou beber nessa garrafa não. Senhor, Jesus, só tem uma garrafa, mas e eu fui demorando e a boca foi secando. E a boca foi secando. Aí depois eu arrependi, né, irmãos, né? Os irmãos não precisam fazer isso não, né? Mas no meu caso eu bebi e eu ficava com sede, né? Aí eu santifiquei e bebi. Ó Senhor Jesus! Mas então, irmãos, quem resolveu ficar analisando? Né, a água ali e ele já tinha me oferecido, e eu estava todo resistente, falei, não, irmãos, nós precisamos ser simples e obedientes. Ó Senhor Jesus! Mateus 23, né, eu já falei com os irmãos, né, já compartilhamos que Mateus 23, o Senhor ali, ele falou sobre os oito ais, né? Nós vimos no Alimento Diário que o ai é uma expressão de
profunda tristeza e indignação de Deus, proferida através dos lábios do seu filho. Ou seja, imagina o coração do Senhor com o povo que Ele tanto ama. Os sacerdotes, aqueles que estavam ali para levar a palavra de Deus, para falar de Deus. E ali a situação estava toda corrompida. Né, sabemos que ali em João, né, capítulo 2, né, fala que o Senhor purificou o templo, né? Uma passagem que às vezes a gente nem entende, né, que o Senhor pegou o azorrar lá, virou as mesas, né, e purificou o templo. Senhor Jesus, né, às vezes, ó Senhor Jesus, brinco com a minha mãe, que às vezes minha mãe mora ali em cima, ali, passa lá, tá cheio de gente nas mesas lá, né? Eu falo, vou fazer igual o Senhor Jesus. Vou virar as mesas aqui. Mas tem que pregar o evangelho, né? Ó, tem que orar para as pessoas, né? Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, irmãos, mas por que o Senhor Jesus fez isso, né? O Senhor Jesus fez isso porque Ele mostrou que o zelo, né, da casa dele consumia Ele. Né? Os sacerdotes, irmãos, eles estavam usando as coisas de Deus para ganhar dinheiro. Ali os sacerdotes, quando as pessoas ali as levavam os animais para ser sacrificados, né, para ser sacrificado, eles pegavam os melhores e voltavam com eles, revendiam de novo. Agora você imagina que a crença do pessoal, dos judeus, fala que você tinha que se identificar com a sua oferta estava no seu lugar. Aí você viagem de algumas tribos, era 3 dias, né? Ou mais viagem para subir para Jerusalém, cuidando daquela oferta, cuidando daquele gado que você ia oferecer. Aí você impunha a mão sobre ele e se identificava com ele estava morrendo no seu lugar por causa dos seus pecados. Você saía dali todo em paz e o sacerdote ia lá e depois voltava com ele e vendia para outro. Oh, Senhor Jesus! Está vendo, irmãos? Isso aí, o o estômago do Senhor, Ele não aguentou. Por isso que Ele falou, por que vocês transformais a minha casa em covil de salteadores? Né? Fazendo da casa do Senhor o mercado. E o cristianismo, irmão, hoje, infelizmente, não é diferente. Hoje, infelizmente, nós vemos muitas pessoas se aproveitando da fé alheia. Né? Se aproveitando da necessidade das pessoas. As pessoas estão com um chamado de SOS, estão clamando por socorro. Né? Quantas pessoas a gente ora por elas na rua e elas perguntam a gente assim, e quanto que é? Não é? Alguém já perguntou essa resposta? Né? Você ora para a pessoa, fala, eu quero orar para você. Aí pergunta, mas quanto que é? Porque as pessoas estão carentes, irmãos. Né? As pessoas, se pudessem, elas pagariam tudo pela salvação. Mas a salvação ela é de graça. Nós estamos na era da graça. Né? O que de graça recebemos, de graça nós anunciamos. Senhor Jesus, somos o pequenino rebanho, né, que de Lucas, que os irmãos falou, mas o Senhor tem usado cada um de nós. Irmãos, o CEAP, né, a Coportage, as várias ferramentas, o Avança Jovem, a Fábrica de Vencedores Kids, a imersão na palavra. Irmãos, são tudo práticas que o Senhor tem nos dado para o quê? Nos encher do Espírito. Ô Senhor Jesus! Então nós vamos praticar essa palavra, irmãos. Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3. Versículo 7 a 11. Ele fala da igreja em Filadélfia. Amém. Os irmãos acharam? Podemos ler? Ao anjo da igreja em Filadélfia. Escreve, essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará,
o que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que vos farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Venho sem demora. Irmãos, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ó Senhor Jesus. A igreja de Filadélfia, nós vimos que a igreja de Filadélfia é uma igreja que tem pouca força. Mas ela tem o nome e a palavra. Ó Senhor Jesus. A igreja em Laodiceia, né, tem uma característica que fala lá que ela é tão boa, ela é rica e abastada, que ela esqueceu o Senhor do lado de fora. Tanto é que o Senhor falou para a igreja de Laodiceia, como é que ele falou lá? Que ele fala que vai bater a porta? Eis que onde é que fala lá? Ó Senhor Jesus. Amém? Versículo 20, 3:20. Vamos dizer? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, que a igreja em Filadélfia, a igreja em Laodiceia, ela era tão, não precisava que o Senhor ficou do lado de fora. Irmãos, nós precisamos ser simples, o Senhor não pode ficar de fora. Ó Senhor Jesus, quando nós temos pouca força, nós dependemos do Senhor. Né? Nós temos o nome e nós temos a palavra. Senhor Jesus, né, no exército, né, eles sempre falam para nós que existe duas maneiras de vencer o inimigo. Os irmãos sabem qual são essas duas maneiras? Existem duas maneiras. A primeira, você tem que ser mais forte. Se você for mais forte, aí você vai vencer. E a segunda, se você não é mais forte, você tem que ser mais louco. Louco. Ou você é mais forte ou você é mais louco. Né? Na época de escola aí, quem via aí, que as pessoas vê uma pessoa muito grande, forte, para brigar com o pequeno. E o pequeno vai encarar o grande, tem que pensar assim, não, esse cara é louco. Esse cara é doido, né? Não é possível que ele está querendo brigar comigo. E quando ele dá uma de louco, né? E o grande fala, não tem jeito de mexer com ele não, que ele é louco. Então, irmãos, nós somos uma igreja que tem pouca força. Mas nós precisamos ser loucos pelo Senhor. Ó Senhor Jesus. O inimigo precisa, irmão, sair para as ruas, ir para o SEAP. Quando os irmãos dão um testemunho, realmente não é coisa de louco. Irmãos, é coisa de gente doida. Largar o serviço, não sei o quê. E falei, ó Senhor Jesus, isso é coisa de doido. Né, eu brinco com os jovens, falo que um dia, né, nós reunimos com os jovens, né, e falamos, Senhor Jesus, nós somos muito certinhos com as nossas coisas. Nós estamos precisando ficar um pouco loucos com o Senhor. Ô Senhor Jesus, nós gostamos das coisas tudo correto nos lugares, né? Eu vou fazer assim, assado, tal. Aí eu vou estudar, formar, casar assim, dessa maneira, criar meus filhos dessa maneira. E eu vou fazer assim, com tantos anos eu vou aposentar, tal. Nós gostamos das coisas. Mas nós vamos aprender a ser loucos, irmãos. A deixar o Senhor direcionar a nossa vida. Ô Senhor Jesus. Por isso que eu falei, Senhor, me ganha, Senhor. Né? Porque nós temos pouca força, mas a loucura, né, que o Senhor quer nos usar, vai trazer o Senhor de volta. Né? Vamos ler, tem um versículo aqui em Coríntios. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios 1, do 18 ao 26.
Os irmãos acham que eu estou falando coisa que não, sem fundamento, né? Então vamos ler lá, 1 Coríntios 1. O que Paulo fala, irmãos? 1 Coríntios capítulo 1, do 18. Amém. Ó Senhor Jesus. Os loucos acharam aí? Quem está louco aí diz amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura, Deus tornou louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém. Vamos ler o 27 e 28 também. Pelo contrário, e Deus escolheu as coisas humildes desse mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? Vamos orar e ler o 27, amém? Um pouquinho, pelo contrário. Amém? Pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ó Senhor Jesus, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Então aqui fala que Deus é o primeiro da fila, Deus é o mais louco de todos. Né? Quando você ora, você nunca orou, você não fala: Deus, você é louco em me escolher. Eu já acho que toda minha oração eu falo: Senhor, o Senhor é louco. Né? Mas se o Senhor me escolheu, eis-me aqui, né? Deus, ele podia, tantas pessoas, irmãos, como diz o Jorbelli, brinca, né, com pedigree, né, que poderiam ser usadas pelo Senhor. E o Senhor escolheu nós, irmãos, né, o pequenino rebanho, de pouca força. Ô Senhor Jesus, né, para trazer o Senhor de volta, irmãos. Quantas pessoas sábias, inteligentes, com potencial, mas Deus falou assim: eu vou escolher esses povos que são loucos do mundo. Ô Senhor Jesus, para nós praticarmos que é a loucura da pregação. Senhor Jesus, né, vai chegando o dia da fábrica de vencedores, né, as irmãs vão sair, os irmãos falaram que os irmãos também vão sair para a rua, né, para poder orar para as pessoas. Irmãos, isso é o que? Isso é loucura. Ô Senhor Jesus, né, dia 12 vão sair com as crianças. Mano, não vão levar as crianças para o parquinho, né, não vão levar as crianças para nadar, né, mas vão levar as crianças, eu imagino, para pregar o evangelho. Ô Senhor Jesus, irmãos, isso é loucura, mas essa loucura que está salvando as pessoas. Ô Senhor Jesus, né, eu até lembrei daquela passagem que
Davi, não foi? Quando ele foi pego pelos filisteus, né? A minha mãe falou, o que ele fez? Ele era fraco, estava sem exército. Aí Davi, o que ele fez? Fingiu de louco. Não foi? Aí o rei dos filisteus falou, né, chegou Davi, né? Ficou com medo. Aí Davi fingiu de louco. Aí o que foi poupado, irmãos. Ou seja, nós precisamos ser loucos pelo Senhor. Ô Senhor Jesus. Às vezes você vai lá, né? Você está no médico, seus exames estão tudo contrário, né? Seus exames você está mais lá do que cá. E você ainda tem coragem de virar para o médico e falar assim, posso orar por você? Ô Senhor Jesus. Né, o médico olha e fala assim, mãe, esse exame dela, né, está orando por mim, né? Ela que precisa de oração. Irmãos, isso é a loucura da pregação, irmãos. Mas quantas vezes, irmãos, a sua família, você já reparou que o dia que você está com um problema, um certo problema, por exemplo, os casais, o dia que você tem um problema com sua esposa, é o dia que você sai na rua e alguém pede por oração, aí a pessoa, você está precisando de quê? Ora para o meu casamento. Não é a experiência aí, você vai sair para pregar o evangelho, você está com um problema com o filho. Você discutiu, aí chega lá, eu posso orar por você? Qual que é a sua necessidade? Eu estou com um problema com meus filhos. Aí você está desempregado, aí você sai para orar para a rua, posso orar por você? Qual que é a sua necessidade? Pastor, eu estou precisando de um emprego. Ô Senhor Jesus, se a pessoa soubesse, ela não ia falar, mas você é louco. Você é louco, você tá na mesma situação que eu, ainda está orando para mim? Porque quando nós oramos, irmãos, não é nós que fazemos. É a palavra que faz. É Deus quem faz. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usa a misericórdia. Ô Senhor Jesus. Os irmãos lembram ali a experiência de Abraão, não foi assim? Né, quando Abraão desceu ali para a terra ali de Abimeleque, não é? Né, e ele tinha uma situação que mentiu ali. Abraão não podia ter filho. Aí Abimeleque chegou em Abraão e falou assim, ora para nossas mulheres para ter filho. Eu imaginar Abimeleque falando, mas esse Abraão é doido. Né, a oração não está resolvendo nenhum problema dele. Ele vai resolver o meu. Mas ele foi louco, irmãos. Ele foi ousado. Nossa, aí ele orou, Senhor. E o Senhor respondeu a oração dele. Ô Senhor Jesus. Irmãos, se nós ficarmos presos aos nossos conceitos de certo e errado, eu posso, eu não posso, jamais nós vamos ser usados pelo Senhor, irmãos. Ah, eu posso, eu não posso, eu tenho condição, eu não tenho condição, isso me atrapalha, irmãos. Se for pecado, aplica o sangue, consagra o Senhor, né? Pede perdão, e vamos ser úteis à mão do Senhor. O Senhor pode usar cada um de nós. Ô Senhor Jesus. Irmãos, vou finalizar aqui com a página do Alimento Diário. Página 35, último parágrafo do Alimento Diário. Ó Senhor Jesus. A página 25, página 35. Ó Senhor Jesus. Aqui fala assim, o trecho de Mateus 24 e 25 constitui a explicação de Jesus para essa pergunta. Sem dúvida, estamos no final dos tempos. Deus conta com essa geração. Amém? Deus conta com essa geração. Conta conosco. Se essa geração não cooperar, ele precisará levantar outra, que consumirá uma preparação de 40 anos adicionais. O irmão Dong nos preparou durante os 40 anos de seu ministério. Agora, não temos o direito de falhar. O Senhor precisa de cada jumentinho, simples e obediente, que ama a palavra profética e sabe que tudo vem por meio dela. Não somos os melhores. Senhor Jesus, não somos melhores que ninguém. Somos apenas canais para que o Espírito faça a obra, que será concluída quando cumprirmos nosso papel na edificação da igreja, na preparação da noiva de Cristo, que lutará contra o anticristo, o falso profeta e os exércitos dos 10 reis de Apocalipse. Então o Senhor voltará e salvará o remanescente de Israel. Que Jesus Cristo use esses humildes jumentinhos
para introduzir a manifestação de seu reino. Que Deus nos abençoe. Oh, Senhor Jesus, amém. Vamos orar, amém? Oh, Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, nós te agradecemos, oh, pela tua palavra, Senhor. Oh, o Senhor conta com cada um de nós. Senhor, nós não somos merecedores da tua misericórdia. Oh, o Senhor chamou cada um de nós. Oh, os fracos, os humildes. Oh, mas o Senhor nos colocou nessa empreitada, Senhor. O Senhor quer trazer o Senhor de volta. Oh, Senhor Jesus, Senhor, o maior evento do universo é as bodas do seu Filho, Senhor. Oh, e o Senhor chamou cada um de nós, oh, como os trabalhadores da última hora. Senhor, por isso nessa noite, Senhor, abençoa a tua igreja. Senhor, abençoa cada irmão, abençoa os irmãos que estão nos ouvindo, Senhor, que estão ouvindo na sua casa, que o Senhor possa nos despertar para ser essa geração, Senhor, que vai trazer o Senhor de volta. Senhor, queremos ser simples, Senhor, queremos ser obedientes, queremos ser submissos à sua palavra. Senhor, declaramos que temos pouca força, que nós não confiamos em nós mesmos. Oh, até hoje estamos prosseguindo, é por causa da tua misericórdia. Senhor, continua usando de misericórdia conosco. Senhor, nós dependemos da tua graça, dependemos da tua mão. Senhor, abençoa cada família, Senhor, abençoa cada irmão, que nós possamos estar de pé até a tua volta. Jesus é o Senhor.